Olá, criptomaníacos! O Bitcoin está próximo de romper uma importante resistência no gráfico semanal, que, quando rompida, leva a um forte aumento de preços. Falaremos também em como mudanças na dificuldade de mineração impactam no preço do Bitcoin. Tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar, quero lembrar vocês que as nossas canecas e camisetas são vendidas na loja da Criptomaníacos. O link para a loja está aqui na descrição. São diversos modelos, então aproveitem. Entrando aqui no gráfico do Bitcoin, esse é o gráfico semanal, e eu quero que vocês reparem essa linha branca que eu marquei aqui. Notem como ela historicamente serve como suporte e resistência, né? Então aqui no caso, quando essa resistência foi rompida, o preço bateu lá em cima na alta histórica. Isso foi ainda em 2017, né? E percebam como essa linha branca serve aqui de suporte, né? Serviu durante várias vezes. Bate, 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 não fura, bate, 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 fica nessa área aqui, ó, não consegue romper de vez, né? Quando rompeu para baixo aqui em 2018, no final de 2018, a gente teve aquela queda feia até o fundo do poço. Aí voltou, retomou, e lá em meados de 2019, quando a gente rompeu para cima, superou essa resistência, o preço disparou até aquela alta próxima dos 14 mil dólares. Mesma coisa agora recentemente, o preço caiu e parou justamente aqui nesse suporte dos 6.400 dólares, tá? Depois subiu um pouquinho, voltou a testar o suporte, segurou mais uma vez, disparou o preço, e quando rompeu agora em março de 2020, com essa crise aí da doença que a gente está vendo, o preço desabou e foi até lá embaixo nos 3.800. Só que perceba uma coisa, o preço vem recuperando semana após semana, e agora a gente finalmente está aqui tentando romper essa resistência. Nas 2 semanas anteriores, a gente tentou fazer esse rompimento. Percebam que o pavio dessa vela chegou a passar da resistência, mas o fechamento semanal sempre ocorre abaixo da resistência. Mais uma vez, nesse exato momento, o Bitcoin está tentando superar essa resistência dos 6.400. Se conseguir fechar acima disso na semana, vai ser muito positivo, porque como a gente viu anteriormente, quando fecha acima dessa resistência, o preço dispara. Aconteceu aqui, como vocês podem perceber, então é algo positivo para o preço do Bitcoin. É claro, aguardem pelo fechamento semanal, porque a gente corre o risco de ver a mesma coisa que vimos nas 2 semanas anteriores. O preço subindo acima da resistência, mas fechando a semana abaixo. Inclusive, essa formação que a gente viu aqui, com esses pavios bem compridos, é negativo, é bearish, como eles falam, né? É um sinal aqui de que a tendência seria do preço cair e não de subir. Mas agora, nesse momento, o preço está tentando superar a resistência. Se fechar a semana acima, passa a ser um indicador positivo. Falando em indicadores, eu quero abrir alguns aqui para vocês para mostrar uma coisa interessante. Percebam que o preço, geralmente, ele encontra fundo nessa linha amarela aqui, que é a média móvel de 200 semanas, tá? Isso é histórico no preço do Bitcoin, e que recentemente a gente viu o rompimento dessa linha amarela. Foi exatamente nessa semana braba que a gente teve no início de março, né? E aí o preço desabou até essa linha roxa. O que é essa linha roxa? É a média móvel de 300 semanas. Isso é bem interessante pra gente, porque a gente percebe o seguinte: se o preço voltar a romper essa linha amarela, a média móvel de 200 semanas, ele deve buscar mais uma vez aqui esse fundo, a média móvel de 300 semanas. Eu acho isso pouco provável, tá? Porque é muito raro na história do Bitcoin a gente ver o rompimento dessa linha de 200 semanas aqui, desse indicador de média móvel de 200 semanas, então é improvável que isso aconteça novamente tão próximo, né? Mas pode acontecer. E se acontecer, aí sim existe a oportunidade de a gente ver um recuo até aquele patamar lá dos 3.800 que a gente viu anteriormente. Agora, notem o que está servindo aqui como resistência. É a linha verde. Percebam aqui, eu vou dar um
zoom para vocês, percebam que é essa linha verde aqui que está segurando essa tentativa de subida de preço do Bitcoin. E essa linha verde é o indicador média móvel de 100 semanas, tá? Então a gente tem a média móvel de 100 semanas servindo como resistência, a média móvel de 200 semanas servindo como suporte histórico, e no caso de rompimento, aí a gente olha para a média móvel de 300 semanas, que pode ser considerada o fundo do poço. É por esse motivo que, apesar do preço estar lutando aqui contra essa resistência nos 6.400, o mais importante para mim é fechar acima da média móvel de 100 semanas, a linha verde, porque isso aqui que está servindo de resistência mais forte. Se a gente conseguir passar disso, romper essa resistência, a tendência seria a gente ver um pump no preço do Bitcoin. Então, fiquem de olho nesses indicadores, nessas médias móveis no gráfico semanal, porque eles vêm servindo muito bem como suporte e resistência. Outro fator que pode contribuir na valorização do Bitcoin é o ajuste da dificuldade de mineração. Como vocês sabem, a cada 2 semanas mais ou menos, ou seja, a cada 14 dias, ocorre um ajuste na dificuldade de mineração. Porque pode acontecer de alguns mineradores desligarem suas máquinas com preço baixo, e isso tornaria mais fácil se minerar Bitcoin. Então precisa ocorrer um ajuste para que continuem minerando blocos a cada 10 minutos, né? E que esse tempo não seja alterado. Então de 14 em 14 dias a gente tem esse ajuste na mineração. E como que isso funciona aqui dentro da rede do Bitcoin? A gente tem diferentes mineradores em diferentes locais do mundo minerando. Então, o gasto energético para cada um é diferente. Tem gente que minera mais barato, tem gente que minera mais caro. E esse gráfico que vocês estão vendo na tela mostra a divisão disso na rede. Então vocês podem perceber aqui que tem camada 1 até a camada 8. Camada 1 é quem consegue minerar de forma mais barata. E camada 8 é quem minera de forma mais cara, gasta mais com energia elétrica. A maior parcela aqui dos mineradores se encontra nas últimas 4 camadas, ou seja, gastam mais para conseguir realizar a mineração de Bitcoin. E, portanto, esse é o grupo mais frágil. Se o preço começar a cair, são eles que têm que sair do mercado, porque para eles é mais caro minerar Bitcoin. Todos os mineradores precisam vender uma parcela dos Bitcoins que obtêm para sustentar o negócio, para sustentar a atividade de mineração. Agora, quando o preço cai, o que acontece é que eles precisam vender mais Bitcoins para sustentar a atividade. Dependendo do tamanho dessa queda de preço, muitos mineradores são obrigados, inclusive, a vender Bitcoins que estavam guardados, né, que eles tinham na poupança deles. E, em determinado tempo, eles acabam abandonando a atividade de mineração porque não é possível manter o negócio. Então, esse nível aí, o limite, para cada um é diferente. Será que existe um impacto no preço do Bitcoin ligado à dificuldade de mineração? Vamos abrir um próximo gráfico para analisar. Bom, esse gráfico aqui, vocês têm a linha azul, que corresponde ao preço do Bitcoin. Aqui embaixo, em laranja, a gente tem o percentual de alteração na dificuldade da rede. Então, nessa linha aqui é 0, não existe mudança com relação à dificuldade de mineração. Acima disso, aumenta a dificuldade de mineração e abaixo disso, diminui a dificuldade de mineração. E a gente está marcando aqui com esses retângulos verdes momentos onde a dificuldade de mineração caiu. Percebam uma coisa aqui embaixo na dificuldade de mineração. Nesse momento aqui especificamente, em 2011, a gente teve um grande aumento na dificuldade de mineração. Estava muito difícil minerar. E de repente a gente teve uma queda no preço do Bitcoin, nessa linha azul. Ó, começou a cair o preço do Bitcoin. O que os mineradores foram obrigados a fazer nessa situação? Muito difícil minerar e o preço caindo. Eles eram obrigados a vender mais Bitcoin para manter a atividade, correto? Isso gera uma força vendedora, mais gente vendendo Bitcoin no mercado. Então os mineradores são responsáveis por uma queda mais brusca ainda aqui no preço do Bitcoin. E na hora que eles fazem isso, a manada acaba seguindo. O que a gente vê é o preço desabando aqui, ao mesmo tempo que muitos mineradores começam a não conseguir mais operar. São obrigados a desligarem as máquinas. Por quê? Porque o preço vai se tornando ainda mais baixo, tornando insustentável a mineração para aqueles mineradores que gastam mais com energia elétrica. O resultado aparece aqui embaixo no retângulo verde. Percebam como, a partir dessa queda aqui,
muitos mineradores saem do mercado e a dificuldade de mineração desaba também, ó, vem abaixo de 0 aqui. Só que percebam o que acontece após esse período, após esse retângulo verde, essa queda da dificuldade. O preço do Bitcoin dispara. Por que isso acontece? Bom, aqueles mineradores que não saíram do mercado, que conseguiram sobreviver durante essas 2 semanas complicadas que passaram, agora eles têm menos incentivo para vender Bitcoin, porque a dificuldade para mineração caiu, se tornou mais barato para eles minerarem Bitcoin, logo eles não precisam vender tantos Bitcoins no mercado para sobreviver. Então eles vendem menos, aquela pressão vendedora recua, cai, isso faz com que o preço fique mais livre para subir. Então a gente vê esse pump no preço. Isso vocês vão ver em todas essas oportunidades. Mesma coisa aqui, ó, a dificuldade cai, logo na sequência, aumento de preço do Bitcoin. Aqui mesma coisa, dificuldade cai, logo depois, aumento de preço no Bitcoin. E mais recentemente, aqui entre 2018 e 2019, queda na dificuldade, adivinha o que acontece depois? Aumento de preço do Bitcoin. Como eu falei, esses mineradores que sobreviveram no mercado têm menor concorrência na mineração, portanto menor custo para minerar e conseguem fazer poupança, parar de vender Bitcoin. Eles gastam menos para fazer atividade de mineração. Sem essa força vendedora, o preço do Bitcoin tende a subir. E o que eu quero mostrar para vocês que está acontecendo agora é o seguinte: esse é o gráfico de dificuldade do Bitcoin. Perceba que a dificuldade ela tem essa tendência de subindo com o passar do tempo, que é ótimo para a rede do Bitcoin, mas olhem o que aconteceu aqui recentemente. A dificuldade ela estava aqui em 16,55 T, né? E de repente desabou aqui no dia 26 de março para 13,9 T. Então teve uma queda acentuada na dificuldade de mineração. E o que a gente costuma ver depois de uma queda acentuada na dificuldade de mineração? Subida de preço no Bitcoin. Os mineradores não têm mais aquela necessidade de fazer venda pesada de Bitcoin para sobreviver. Então eles vão vender menos Bitcoin. Sem a pressão vendedora, o preço tende a subir. Então é algo positivo. Isso sem falar em outra pressão vendedora que deixa de atuar agora. Quando a gente teve essa queda pesada de preço aqui no início de março, saíram grandes investidores, né, investidores institucionais, bancos, todo mundo que precisava de liquidez, abandonou o mercado, deixando somente nas mãos dos holders e alguns investidores que entraram recentemente. Então, quer dizer, tem pouca gente aqui disposta a vender Bitcoin nesse patamar. Então, se não tem pressão vendedora, mesmo se ocorrer uma queda no mercado tradicional, não existem mais esses investidores institucionais para jogar o preço lá para baixo. Então, sem pressão vendedora, tanto desses investidores quanto dos mineradores, o que vocês esperariam? É mais fácil que o preço suba. É nisso que eu estou apostando para os próximos meses, mesmo com a crise. É claro que a crise ainda pode ter algum impacto no preço do Bitcoin, mas as coisas começam a ficar mais favoráveis. Estamos tirando aqui do mercado a pressão vendedora, tanto de mineradores quanto de investidores institucionais. Mas claro, você pode ter uma opinião diferente, coloque sua opinião aqui nos comentários para a gente debater sobre esse assunto. Se gostou do conteúdo, se conseguiu entender o que eu passei, não esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.